Boa noite a todos. Estamos muito felizes de estar aqui novamente, falando com vocês. A coisa voltando para o normal. Boa noite a todos que estão em casa também. Nesse momento vamos elevando o nosso pensamento, acalmando o nosso espírito, elevando o nosso melhor pensamento ao nosso Mestre Jesus e agradecendo a Ele a oportunidade de estarmos aqui. Mestre Jesus, te agradecemos a oportunidade de estarmos aqui novamente em Sua casa. Que os nossos corações, os nossos espíritos possam ir se acalmando e entendendo e sentindo as vibrações dessa casa, para que possamos receber aquilo que a gente precisa. Que nessa noite possamos entender o significado de nossa jornada, que possamos entender o significado de todos os nossos sentimentos. Que os bons espíritos que aqui estão, já desde cedo, nos ajudando, nos amparando, fazendo a limpeza dessa casa, possam nos amparar para que possamos trazer a melhor entendimento da vossa doutrina, Mestre. E com a oração que você nos ensinou, vamos abrir a preleção dessa noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Novamente, boa noite a todos. Eu vou falar aqui paradinho, eu gosto de andar no meio de vocês, mas hoje eu não vou poder. Não sei se consigo falar sem andar, mas eu vou tentar. Hoje nós trouxemos um tema, que é um tema que nós vamos ouvir bastante. É um tema que nós vamos discutir bastante, se Deus quiser, ao longo dessa jornada. Passamos por situações muito difíceis, mas ficamos impressionados com a inteligência do ser humano. Há pouco tempo atrás, a gente não conseguia nem imaginar um telefone sem fio, né? A gente via os Jetsons, uma coisa fantástica, que ele falava no telefone e enxergava a pessoa do outro lado. A gente que já passou dos 50, né? A gente fala, não, isso é um absurdo. E a gente vê a inteligência do ser humano. Há 2 anos atrás eu nem imaginava fazer uma palestra ao vivo. Eu falava, não, esse negócio de falar pela internet é para moçadinha. Para nós não, eu prefiro ir ao vivo. De repente a coisa toda muda. De repente a situação toda fica diferente. E a gente fala, nossa, que desgraça. E eu falo, nossa, que maravilha. Como o ser humano evoluiu, como a nossa inteligência faz com que a gente consiga chegar em um monte de lugares sem sair do lugar. Quando se falava em teletransporte nos filmes de Jornada nas Estrelas, não no Guerra, no Jornada nas Estrelas, a gente vê que hoje eu estou num monte de casas, ao mesmo tempo que eu estou aqui com vocês. Eu estou presente na casa de algumas pessoas que hoje não podem estar aqui. Então hoje a gente vê, o tema de hoje é inteligência emocional e inteligência espiritual. A gente vê quanto inteligente é o ser humano.
Uma das primeiras inteligências que nós desenvolvemos foi a inteligência intelectual, também conhecida como inteligência cognitiva. A senhora tem inteligência cognitiva? Tem sim. Está me vendo? Está me ouvindo? Está entendendo o que eu estou falando? E está me respondendo, e eu estou entendendo que você me entende. A primeira inteligência que nós tivemos de começar a fazer ferramentas, instrumentos, começarmos a entender, enxergar o que eu estou vendo, o que eu estou ouvindo, o que eu estou sentindo. Hoje está frio, hoje está calor, vai fazer frio. Eu preciso me proteger. Então nós começamos a desenvolver inteligência intelectual cognitiva como sobrevivência. E hoje nós temos, além da intelectual e cognitiva, nós temos ainda mais duas inteligências. Antigamente se falava que você tem um alto QI, não? Hoje serve para alguma coisa o seu QI? Antigamente, nossa, Albert Einstein tinha um QI extraordinário. Mas o Albert Einstein ele falava uma coisa muito interessante, que o importante é você ter 30% de conhecimento e 70% de jogo de cintura. Eu de jogo de cintura tenho bastante. Então, a gente começou a perceber que não bastava a gente ser só inteligência de QI. Eu precisava ter uma inteligência emocional. Já pararam para pensar o que é isso? Nós temos inteligência emocional? Como é que você lidou com essa pandemia com as suas emoções? A gente percebeu que a gente era umas porcaria. A gente percebeu durante essa pandemia que nós não éramos aqueles bambambam que a gente achava. Eu vi muito dirigente de centro espírita morrendo de medo de morrer. E não foram poucos, não. Inclusive eu. Escutamos uma frase muito interessante, né? Não ame tanto a sua vida que você deixe de vivê-la. Começamos a deixar de viver as nossas vidas porque a nossa inteligência emocional estava completamente abalada. Começamos a perceber que nós não tínhamos inteligência emocional quase nenhuma. É muito fácil você ter inteligência emocional quietinho no seu cantinho, fazendo tudo que você sabe fazer do jeito que você sabe. Mas se alguém muda de lugar uma coisinha, aí a tua inteligência emocional tem que trabalhar. Inteligência emocional não é nada mais, nada menos como você lida com as coisas que você sente. E a pandemia veio mostrar isso pra gente. Depois que surgiu esse aparelhinho retangular, pequenininho, nas nossas mãos, nós paramos de sentir as coisas. Principalmente essa moçadinha mais jovem, ela pega um celular e não vê o que tem na sua frente. Não sente o ambiente, não presta atenção nas coisas. Vocês, ser feminino, que é muito mais sensível do que o ser masculino, por uma questão de função, vocês, seres femininos, quando entram no ambiente, a primeira coisa que vocês fazem é: nossa, isso aqui está pesado hoje, não? Ou já repara nas outras mulheres se não estão com a roupa igual a sua. São as duas coisas que vocês, seres femininos, reparam. Se está igual, vocês já querem ir embora. Diferente do homem. Se está igual, fala: oh, beleza, se tem mais um igual, ele acha mais legal ainda. A mulher detesta a roupa igual. Então a gente vê que são emoções diferentes, função masculina e função feminina. E nós começamos com a pandemia a perceber que a nossa inteligência emocional não era lá essas coisas.
A gente não sabia lidar com isso. Como que eu vou ficar na minha casa o dia inteiro com os filhos em cima de mim? E os filhos olham e falam assim, como que eu vou ficar com a minha mãe 24 horas por dia? Como é que eu vou não posso ir na rua? Eu vou ter que ficar sozinho comigo mesmo? Você gosta de ficar com você mesmo? Não. A gente percebeu isso. Você percebeu? O quanto você não gosta de ficar sozinha com você mesma? Então essa pandemia veio mostrar para a gente que nós precisamos prestar atenção na gente, no que a gente sente, nas nossas emoções, nos nossos sentidos. O quanto é importante para a gente abraçar outra pessoa, o quanto é importante para a gente ver outras pessoas, sentir outras pessoas, o quanto é importante a gente sentir as coisas. Então, a pandemia veio trazer para a gente muito ensinamento. Essa criançada de hoje, nossa, coitado das crianças, ficaram sem ir na escola. O quê? O que eles aprenderam? Fora física, matemática, biologia, eles aprenderam um negócio chamado viver, sentir, prestar atenção, ter jogo de cintura. Porque não adianta você fazer a melhor faculdade do mundo, se você não tem jogo de cintura e inteligência emocional, não serve para nada. Se as pessoas não sabem lidar com os outros, se eu percebo que a sua emoção está modificando com as coisas que eu falo, e eu estou percebendo isso agora, eu mudo meu jeito de falar ou não. Eu estou prestando atenção e vendo, acho que ela está gostando do que eu estou falando. E aí me dá uma alegria maior de falar o que eu estou falando. Se eu percebo que vocês não estão gostando, pela minha inteligência emocional eu consigo ver isso. Eu mudo. Então eu sou capaz de modificar coisas, situações, prestando atenção na emoção de cada um. Então, se eu sei que você não lida bem com alguma coisa e eu quero te cutucar, eu sei fazer isso? Sei, é uma das especialidades nossas, né? Ela não gosta, então eu vou fazer. Isso a gente aprende rapidinho. Mas a nossa inteligência emocional tem que aprender a lidar com pandemia também. Vocês imaginam na Segunda Guerra Mundial alguém viver trancado dentro de casa por 5 anos dentro de um quarto só pelo fato de ser judeu? Tem muitos filmes que a gente vê a respeito, né, que não podiam absolutamente nada, viviam escondidos 5, 6 anos. E nós ficamos 1 ano e pouquinho, e nós achamos que é o fim do mundo. E a gente tinha celular, e a gente tinha supermercado, e a gente tinha um tal de delivery que entregava tudo para a gente. Então está na hora de a gente entender que estamos aprendendo bastante com essa pandemia. Aprendemos a ter inteligência emocional, ou pelo menos estamos começando a entendê-la. E tem uma que nós vamos ouvir falar muito, muito, se Deus quiser, nós vamos ouvir falar muito dessa inteligência espiritual. Bastou alguns cientistas ingleses, né, europeus, americanos da América do Norte, começaram a tratar a inteligência espiritual como um artigo científico. Então a coisa começou a pegar agora. O pessoal está falando inteligência espiritual, que é a seguinte
posterior à emocional, que abrange a inteligência intelectual, a inteligência emocional e vai mais além. Eu vou pegar aqui, eu vou ler para vocês os pretextos da inteligência emocional. Aí a gente vai, a inteligência espiritual, aí a gente vai ver se a gente já ouviu falar isso em algum lugar. Primeiro item, autoconhecimento. Já ouviram falar sobre isso em algum lugar? Segundo item, observar seus valores, objetivos e o sentido da sua vida. Já ouvimos falar sobre isso também? A adversidade como a oportunidade de crescimento. Será que nós temos inteligência espiritual? Holismo, entender tudo como se fosse uma coisa global. Diversidade, respeito à diversidade. Item 6, independência pessoal. Item 7, questionamentos, perguntar o porquê das coisas. Item 8, ampliar nossa visão, começar a enxergar as coisas de um modo mais amplo. Item 9, espontaneidade. E item 10 e último, compaixão. Coisa nova, né? Fresquinha. Tem uma cientista que o nome dela é Dana. Ela está falando isso aqui, fantasticamente novidade. Para você é novidade isso tudo? Você já tinha ouvido falar disso tudo? Eu vou pegar um filósofo, um pensador, um camarada que eu adoro, um rapaz, um pouco revolucionário, umas ideias bem doidas para a época dele. E eu vou citar a respeito do que ele falava a respeito de inteligência espiritual. Conhece-te a ti mesmo. Isso já está escrito no templo de Delfos, mais ou menos uns 1000 anos antes de Cristo. Sócrates falava muito disso, que você tem que conhecer a si mesmo. Você se conhece? Penso que sim. Eu não tenho a mínima ideia de quem eu sou. Porque se alguém perguntar para você, quem é você? Aí você vai me dizer o seu nome, aonde você mora, o que você faz. Mas isso não é você. É se conhecer mesmo, se conhecer. Conhecer a sua essência. Conhecer o seu eu emocional, o seu eu maior. Alguém aqui sabe quem é? Não fazemos a mínima ideia. E já está escrito há 1000 anos antes de Cristo. O item 2 fala de um tal de valores, objetivos e sentidos. A nossa vida tem valor, objetivo e sentido? Nós estamos tratando nossa vida com valores, objetivos e sentido? Tudo que você faz, você pesa, isso aqui para mim tem valor. A minha vida tem um objetivo, ou nós estamos fazendo, vamos trabalhar, vamos acordar cedo, vamos para o centro espírita, vamos rezar, mas peraí, qual o sentido da sua vida? Qual o valor você tem para a sua vida? Quais os seus valores pessoais? Você luta por eles? E teve um rapaz que veio falar sobre reencarnação há um tempo atrás, ele falou assim, meu reino não é desse mundo. Vocês já ouviram falar essa frase? Quem foi que falou? Jesus? Há quanto tempo atrás? Quando ele fala, meu reino não é deste mundo, ele está colocando os valores dele num patamar mais alto, né?
quando vinham discutir com ele, falando mal dela, ou falando mal do Herodes, ou falando mal de não sei o que, ele falava, calma, o meu reino não é desse mundo, quer dizer, os meus valores, os meus objetivos são maiores. Pô, ele já falou disso pra gente, né? Aí o item 2, adversidades, como uma forma de crescimento. Ele falou pra gente assim, bem-aventurados os aflitos. Foi ele que falou isso? Sermão do Monte? O que são as aflições, a não ser adversidades? Bem-aventurados os aflitos, aqueles que usam a adversidade como uma forma de crescimento, como enxergam as coisas, como uma forma de aprendizado, como nós fizemos muito bem agora na pandemia, né? Nota 10 para nós, mais ou menos, 5. Então tá bom, 5 passamos de ano, raspando. Bem-aventurados aqueles que usam as adversidades como uma forma de crescimento. Ele fala do holismo. Eu e o Pai somos um só. Está tudo conectado, né? Tudo conectado. A gente consegue falar com todo mundo ao mesmo tempo aqui. Acontece uma coisa aqui, o Bolsonaro está lá na Inglaterra, a gente já sabe que ele fez coisa errada aqui já, porque um monte de gente vai falar mal, e na hora a gente fica sabendo, e a gente presta atenção nas coisas erradas, né? Nas boas não presta tanto, mas nas coisas erradas a gente rapidinho o ouvido cresce. E Jesus falava assim, independência que a vossa mão esquerda, nossa mãe, não saiba o que faz a direita. Meu, quer mais independência do que isso que ele pregava pra gente? Que a sua mão esquerda não saiba o que fez a direita. Eu acho que a gente é tão rebelde de vez em quando que a gente morando sozinho quer fugir de casa, assim mesmo. Então, ele não presta atenção nas coisas que Jesus fala. Não é novidade isso tudo. Ele fala o seguinte, questionar tudo. Por quê? Fernando, por que você está falando isso? Isso que o Fernando está falando é bom? Serve para mim? Não serve? Joga fora. Serviu? Usa. Mas questione. Questione tudo o que te pedem para fazer. Levanta um pouquinho, por favor. Boa pergunta, muito obrigado. É isso mesmo. Se ela levantasse, eu ia perguntar para ela, por que você levantou? Ela falou, porque você mandou. Eu falei, não, você levantou porque você quis. Eu só induzi. Eu só sugeri. Questione. Por que você quer que eu faça isso? Em tudo na sua vida, não é ser chato, não estou pedindo para ninguém ser chato, tá? Mas questione, por que eu tenho que fazer isso? Isso é bom? Não é? Não faça. Olha os seus valores, objetivos do item 2. Presta atenção. E o JC falou, haverá falsos cristos e falsos profetas. Quer dizer, presta atenção, gente. Questione tudo, só faça aquilo que você acha que é bom, não vá no conto dos outros, não caia em golpes. Preste atenção, questione tudo. As coisas que você faz também, questione. Estou fazendo certo? Para que eu estou fazendo isso? Sempre consulte os seus valores e seus objetivos e o sentido da sua vida. O item seguinte, ele fala de ampliar a nossa visão. Jesus falava assim,
que a gente tinha que transformar o homem velho em um homem novo. Como é que eu posso me transformar numa coisa nova se eu não largo as coisas velhas? Se eu não largo os rancores, as raivas, as mágoas. Você tem raiva de alguém? Você dorme com ele toda noite. Não é o seu marido, não. Se você tem raiva de alguém, você vai lembrar dele na hora que você deita na sua cama. Como é que você quer ser um cara novo se você não larga as coisas velhas, os trecos velhos? Aí compra uma casa novinha, mas leva todos os móveis velhos. Cama velha, fogão velho, geladeira velha. Que adianta casa nova? Jesus já falava isso, que brilhe a vossa luz. Deixai vir a mim os pequeninos. O que a criança tem? Espontaneidade. E nós não temos, nós perdemos. A criança entra num ambiente, ela vê duas outras crianças, ela já senta do lado para brincar. Você vai perguntar, mas será que eles querem que eu brinque? Mas será que eu não vou ser intrometida? Será que esses caras são legais? Meu, para com isso, para de ser chato. Seja espontâneo, seja criança. Sinta as coisas. A criança só sente, ela não fica maquinando na cabeça as coisas ruins, ela sente, vai e faz. É isso que Jesus pediu para a gente. Continuando, já ouviu falar de uma tal de misericórdia? E uma tal de compaixão? É a mesma coisa, misericórdia e compaixão? Nem isso a gente não sabe. Misericórdia é quando você passou por alguma coisa, sentiu aquela coisa, e você vê alguém passando, e você não precisa falar para ela, você já sentiu aquilo. Que nem eu fiz uma palestra uma vez em Batatais, eu perguntei, alguém perdeu um filho aqui? Aí uma senhora levantou a mão, a outra senhora levantou a mão. Falei, por favor, dê um abraço uma na outra. Você precisa contar para ela o que você sentiu? Não. E você precisa contar para ela o que você sentiu? Não. Você sabe exatamente o que ela sentiu. Sei, isso se chama compaixão. Você não querer que o outro passe aquilo que você já passou. E a gente faz isso, a gente treina isso. Toda vez que a gente vem aqui para a Terra, reencarna, a gente passa um monte de coisa, mas a gente não tem compaixão, a gente não ajuda o outro. Por uma coisa que a gente passou, não gostou, e a gente não ajuda o outro. De vez em quando é só dar um abraço, gente. De vez em quando é só você mostrar para ele o que ele está sentindo, você também sentiu. Isso já divide a dor. A dor diminui. Não precisa você falar assim, cara, sai disso, isso que você está sentindo aí não é nada, para de frescura. A gente trata assim os outros. Meu, isso que você está sentindo é uma frescura. Frescura nada. Você acha que a pessoa vai te ouvir se você falar isso para ela? É só sentir o que o outro sente e mostrar para ele, eu sinto o que você está sentindo. E eu divido com você essa dor. Muito bem. E Jesus fala, e o último item da inteligência espiritual, compaixão. O que é compaixão, gente? É dó? Ai, tenha compaixão de mim. A gente acha que compaixão é só nas coisas ruins, né? Tem a compaixão que ele está sofrendo. Não. Procurar no dicionário, compaixão significa sentir com. Então, se você está feliz, eu vou sentir felicidade com você. Se você passou numa prova muito difícil e está comemorando, eu vou comemorar com você, não importa. Pode ser um negocinho desse tamanho, não me importa. Eu vou sentir o bem com você, mas eu vou sentir o mal também. Eu vou sentir quando você não está bem. E eu vou tentar dividir essa dor com você.
Isso se chama compaixão. A gente aprender a sentir com o outro. E essa pandemia veio mostrar isso pra gente. Que a gente tinha esquecido de sentir. Nos unimos como nunca. Apesar de estarmos distantes um do outro, nós nos unimos muito. Percebemos o quanto vocês são importantes para mim. Percebi isso. Precisou ficar um pouquinho sem ter isso, para eu perceber o quanto isso era importante para mim. Todos nós percebemos durante essa pandemia coisas muito importantes. E isso é inteligência espiritual. Começamos a desenvolver a nossa inteligência espiritual e começamos a entender um pouquinho mais esse rapazinho aqui, ó. Começamos a entender quando sentimos na pele. E começamos a entender que essa inteligência espiritual é uma coisa que nós precisamos divulgar. Nós precisamos esparramar. Nós precisamos discutir. Para que seja um tema atual e um tema duradouro. Que a gente possa viver isso com as nossas inteligências e com todas as outras que ainda vão aparecer. E que a gente seja muito feliz. É isso que a pandemia veio mostrar para a gente e é isso que eu queria trazer para vocês hoje. Meu tempo é curtinho, mas eu consegui trazer o que eu queria. Curiosidade, espontaneidade e alegria de todos nós, da gente estar junto novamente, agradecendo a Jesus, a todos os Espíritos, por tudo que nós aprendemos nesse dia. Obrigado a todos pela compreensão, por me ouvirem e por terem compaixão comigo.